Um milionário solitário se apaixona por sua secretária paraplégica, mas ele não imaginava o que aconteceria meses depois. O telefone tocou pela terceira vez em menos de 10 minutos. Leonardo Ferraz fechou os olhos por um instante, tentando controlar a irritação crescente. Sentado em sua poltrona de couro italiano, com vista panorâmica para São Paulo, ele permaneceu imóvel, como se ignorar a chamada pudesse dissolver o problema do outro lado da linha. O escritório, um ambiente minimalista em tons de cinza e preto, refletia perfeitamente sua personalidade. Organizado, frio, impecável, sem espaço para o imprevisível. Sr. Ferraz? A voz hesitante de Maurício, seu assistente há quase 5 anos, soou pelo interfone. Sinto muito interromper, mas a situação da secretaria está urgente. Leonardo respirou fundo, ajustando o relógio de platina no pulso. Se é sobre a nova secretária, já disse que pode conduzir o processo sozinho. Esse é o problema, senhor. Houve uma pausa desconfortável. Já entrevistamos 12 candidatas esta semana. Nenhuma... Maurício escolhia as palavras com cuidado. Nenhuma atendeu aos requisitos específicos que o senhor estabeleceu. Incompetência parece ser epidêmica ultimamente, Leonardo murmurou, mais para si mesmo do que para o assistente. Mande a próxima embora e reagende novas entrevistas para amanhã. Na verdade, há apenas mais uma candidata hoje, e ela está... Bem, sendo bastante insistente. Um suspiro escapou dos lábios de Leonardo. Aos 34 anos ele comandava um império financeiro que poucos conseguiam compreender completamente. Desde que assumira o controle dos negócios da família, 5 anos atrás, após a morte repentina do pai, a Ferraz Investimentos triplicara seu valor de mercado. O segredo? Uma combinação de frieza calculista, visão estratégica e a completa ausência de apego emocional em suas decisões. 10 minutos, ele concedeu finalmente. Nem um segundo a mais. A porta do escritório se abriu alguns minutos depois, e Leonardo, que havia voltado sua atenção para a tela do computador, não se deu ao trabalho de erguer o olhar imediatamente. Era uma tática que usava com frequência. Estabelecer dominância antes mesmo da primeira troca de palavras. Sr. Ferraz, presumo. A voz feminina tinha uma qualidade peculiar, firme, melodiosa e com um leve tom desafiador que o pegou de surpresa. Devo dizer que seu sistema de recepção é quase tão acolhedor quanto um tribunal de inquisição. Leonardo ergueu os olhos lentamente, preparado para encerrar a entrevista antes mesmo que começasse de fato. O comentário atrevido era motivo mais que suficiente. No entanto, as palavras que formaria morreram em seus lábios quando finalmente a viu. A mulher diante dele não estava de pé como esperava. Sentada em uma cadeira de rodas moderna e compacta, ela o encarava com olhos castanho escuros que pareciam avaliar cada detalhe de sua postura. Cabelos negros caíam em ondas suaves até seus ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, porém marcantes. Vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, com um colar discreto de pérolas. Suas mãos repousavam com naturalidade sobre as rodas da cadeira, e um tablet descansava em seu colo. Isabela Monteiro! Ela se apresentou avançando com a cadeira até ficar próxima à mesa. E por favor, não faça aquela cara. Não precisa de piedade. Preciso de um emprego. E, pelo que pesquisei, você precisa urgentemente de alguém que coloque ordem nesse caos administrativo. Leonardo sentiu algo incomum. Estava genuinamente sem palavras. Em sua mente analítica, processava rapidamente diversas reações possíveis, calculando consequências, medindo riscos. Seu silêncio se estendeu por alguns segundos a mais do que seria socialmente aceitável. Desculpe a franqueza, ele finalmente respondeu, recuperando a compostura. Mas tenho dúvidas sobre sua capacidade de exercer todas as funções necessárias neste cargo. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Isabela. Entendo. E quais seriam essas funções? Correr maratonas entre andares? Ou talvez você esteja preocupado com minha capacidade intelectual, assumindo que minha condição física, de alguma forma, afeta meu cérebro. O olhar dela era direto, desprovido de autopiedade ou ressentimento. Havia ali uma certeza de si que Leonardo raramente encontrava,
mesmo entre os executivos mais experientes de seu círculo profissional. Tenho mestrado em administração, falo 4 idiomas fluentemente, e nos últimos 3 anos coordenei a agenda internacional do CEO da Martins Global. Ela deslizou um pendrive sobre a mesa. Meu currículo completo, referências profissionais e uma proposta de reorganização do seu sistema de agendamento, que francamente parece ter sido criado na era do fax. Leonardo pegou o dispositivo, tentando manter sua expressão neutra. Havia algo naquela mulher que desafiava sua habilidade de permanecer impassível, uma qualidade que não conseguia nomear com precisão, mas que o intrigava. Presumo que você tenha pesquisado sobre mim, ele comentou, inclinando-se levemente para a frente. Naturalmente, assim como pesquisei sobre os últimos 5 assistentes que passaram por aqui e não duraram mais que alguns meses. Isabela ajustou a postura na cadeira. Você é exigente, meticuloso, avesso a explicações desnecessárias e tem horror à incompetência. Prefere mensagens diretas a reuniões prolongadas. Não tolera atrasos, desculpas ou falhas recorrentes. E, apesar da fortuna considerável, mantém hábitos praticamente monásticos, com pouquíssimos eventos sociais em sua agenda. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto ele a observava. Em seu rosto, nenhum músculo se moveu, mas internamente Leonardo estava surpreso e, embora relutasse em admitir, vagamente impressionado. E mesmo sabendo tudo isso, ainda deseja o cargo? Principalmente sabendo tudo isso, ela respondeu sem hesitar. Prefiro ambientes profissionais onde as expectativas são claras e a competência é valorizada acima de convenções sociais vazias. Pela primeira vez naquele dia, talvez naquela semana, algo próximo a um sorriso ameaçou surgir no canto dos lábios de Leonardo. Ele abriu uma gaveta, retirou um contrato já preparado e o deslizou pela mesa. Segunda-feira, 7h30. Não se atrase. Isabela pegou o documento, seus olhos percorrendo rapidamente as cláusulas. Período probatório de 1 mês, com avaliação semanal. Ela leu em voz alta. Justo. Então, ergueu o olhar, encontrando o dele. Uma pergunta, senhor. Ferraz, o que aconteceu com minha antecessora? Leonardo se recostou na cadeira, seu rosto voltando à habitual máscara de indiferença. Ela disse que eu era impossível de agradar. Eu simplesmente respondi que não era meu trabalho agradá-la, mas sim o contrário. Para sua surpresa, Isabela riu. Um som genuíno e inesperado que pareceu iluminar momentaneamente aquele escritório austero. Bem, nesse caso, ela respondeu guardando o contrato em sua pasta, acho que nos entenderemos perfeitamente, já que não tenho o menor interesse em agradá-lo, Sr. Ferraz, apenas em fazer meu trabalho com excelência. Ela manobrou a cadeira com destreza, girando-a em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E só para esclarecer, se precisar que eu alcance algo em uma prateleira alta, basta pedir. Tenho métodos para praticamente tudo. Quando a porta se fechou atrás dela, Leonardo permaneceu imóvel por alguns instantes. Por fim, pressionou o interfone. Maurício, cancele as entrevistas de amanhã. Em seguida, virou-se para a janela, observando a cidade que se estendia a seus pés. Algo havia mudado naquele escritório, como se um vento inesperado tivesse soprado através de suas defesas cuidadosamente construídas. Ele não sabia nomear aquela sensação, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu uma ponta de curiosidade sobre o que o futuro próximo reservava. Na recepção do andar, Isabela soltou o ar que não percebera estar segurando. Suas mãos tremiam levemente enquanto guardava os documentos. A coragem ensaiada havia funcionado, e o alívio era quase tão intenso quanto sua determinação em provar seu valor. Primeira batalha vencida, murmurou para si mesma enquanto entrava no elevador. Agora vem a guerra. A cidade de São Paulo se estendia, caótica e vibrante, além das janelas do elevador panorâmico. Lá fora, o céu começava a ganhar tons alaranjados, marcando o fim de um dia e anunciando o começo de algo inteiramente novo. As primeiras semanas na Ferraz Investimentos foram exatamente como Isabela havia previsto. Exaustivas, desafiadoras e, em diversos momentos, frustrantes. O império corporativo que Leonardo comandava
Era uma máquina de eficiência quase inumana, onde emoções não tinham lugar e resultados eram a única moeda de valor. A rotina começava invariavelmente às 7h30, quando Leonardo chegava ao escritório após sua sessão matinal de natação, um hábito que mantinha religiosamente, independentemente do clima ou de compromissos. Isabela sempre estava lá antes dele, com um relatório sucinto sobre os principais acontecimentos da noite anterior nos mercados internacionais e a agenda do dia meticulosamente organizada. Nas primeiras manhãs, o silêncio entre eles era quase palpável. Leonardo limitava-se a acenos breves de cabeça enquanto percorria os documentos que ela preparava. Raramente havia elogios ou críticas, apenas aquele olhar penetrante que parecia escanear cada detalhe, cada vírgula fora do lugar. Na terceira semana, durante uma manhã particularmente agitada, ele finalmente quebrou o padrão. O resumo sobre a fusão na Ásia está inconsistente com os dados do último trimestre, comentou, sem erguer os olhos do tablet. Isabela, que organizava documentos para uma reunião, interrompeu o movimento. Impossível, respondeu automaticamente. Verifiquei 2 vezes os valores antes de incluí-los. O silêncio que se seguiu foi gélido. Lentamente, Leonardo ergueu o olhar. Uma sobrancelha levemente arqueada. Funcionários tremiam diante daquela expressão. Executivos experientes retrocediam em seus argumentos. Página 17, segundo parágrafo. Ele disse simplesmente. Com movimentos calmos que mascaravam seu nervosismo interior, Isabela aproximou sua cadeira da mesa e abriu o documento digital. Seus olhos percorreram rapidamente o texto até encontrar o trecho mencionado. Franziu o senho, relendo os números. O senhor está certo, admitiu após um momento, erguendo o olhar. Não havia vergonha ou medo em sua voz quando continuou. Houve um erro. Assumo total responsabilidade. Ela girou a cadeira, pronta para retornar à sua mesa e corrigir o documento imediatamente, quando a voz de Leonardo a deteve. Isabela. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. Até então, havia sido sempre Senhorita Monteiro, em raras interações diretas. Sim, todos cometem erros, ele disse, sua voz desprovida de emoção, como se constatasse um fato científico. A diferença está em como lidamos com eles. Por um instante breve, algo em seus olhos pareceu suavizar. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a expressão se dissipou, e ele voltou sua atenção aos documentos. Preciso da correção em 15 minutos. Terá em 10, ela respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios enquanto voltava à sua estação de trabalho. A vida de Isabela fora da empresa era um contraste marcante com o ambiente austero da Ferraz Investimentos. Seu apartamento, um espaço aconchegante adaptado às suas necessidades no bairro de Pinheiros, era colorido, cheio de livros, plantas e pequenas lembranças de viagens. Fotos de família e amigos decoravam as paredes, testemunhas silenciosas de uma vida rica em conexões, apesar dos desafios. Naquela noite de sexta-feira, Teresa, sua fisioterapeuta e amiga mais próxima desde o acidente que a deixara paraplégica 10 anos atrás, ouvia atentamente enquanto Isabela contava sobre seu dia. Ele é completamente paradoxal, Isabela comentou, servindo-se de mais vinho. Um gênio dos negócios, sem dúvida, mas emocionalmente, é como se houvesse um muro intransponível ao redor dele. Teresa sorriu, recostando-se no sofá. Parece que alguém está fascinada pelo chefe misterioso. Fascinada? Por aquele iceberg humano? Isabela riu, mas havia um rubor sutil em suas bochechas. É puramente profissional. É interessante observar como alguém tão brilhante pode ser tão incompleto. Incompleto? Teresa ergueu uma sobrancelha. Explique-se. Isabela ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. As últimas semanas trabalhando tão próxima a Leonardo haviam lhe proporcionado vislumbres de algo que poucos viam, pequenas rachaduras na armadura impenetrável que ele usava. Ele tem tudo o que a sociedade valoriza: dinheiro, poder, inteligência, aparência, mas é como se estivesse apenas existindo, não vivendo. Ela girou a taça entre os dedos, observando o movimento do vinho. Ontem, encontrei-o sozinho na sala de conferências,
após todos saírem. Estava olhando pela janela e por uns segundos parecia tão perdido. Teresa a observava com curiosidade. E o que você fez? Nada. Recuei antes que me notasse. Isabela deu de ombros. O que eu poderia dizer? Ei, chefe, notei que você parece profundamente infeliz apesar da sua fortuna bilionária. Elas riram, mas o som logo se dissipou em um silêncio contemplativo. Sabe o que é estranho? Isabela continuou mais séria. Ele nunca, nem uma vez sequer, olhou para minha cadeira com aquela expressão de pena que estou tão acostumada a ver. Ele simplesmente me vê. Teresa sorriu suavemente. Talvez vocês tenham mais em comum do que imagina. Como assim? Pessoas que construíram fortalezas ao redor de si mesmas. Teresa bebeu um gole de vinho. Você, com seu humor e independência feroz, ele com seu império de gelo, ambos mantendo o mundo a uma distância segura. Isabela ficou em silêncio, deixando que as palavras da amiga repercutissem. Não era uma comparação que lhe agradava, mas carregava um peso de verdade que não podia ignorar facilmente. Acho que preciso de mais vinho para digerir essa análise, brincou, tentando dissipar a tensão que sentiu. Mais tarde, sozinha em seu quarto, as palavras de Teresa ainda ecoavam em sua mente. Seria possível que ela e Leonardo, tão diferentes em tantos aspectos, compartilhassem uma mesma essência. A ideia era perturbadora e, de alguma forma, reconfortante. Na segunda-feira seguinte, Leonardo surpreendeu a todos ao anunciar uma viagem inesperada a Londres para finalizar pessoalmente uma aquisição importante. Mais surpreendente ainda foi sua decisão de levar Isabela como sua assistente direta na negociação. Precisarei de alguém que conheça os detalhes do processo, ele explicou friamente, quando Maurício, visivelmente surpreso, questionou a escolha. A senhorita Monteiro tem demonstrado competência suficiente. O voo transcorreu em silêncio quase absoluto, com Leonardo absorto em documentos e Isabela finalizando preparativos para as reuniões. A única interação mais pessoal veio quando a aeromoça serviu o jantar. Alguma restrição alimentar que deva ser considerada para nossos próximos deslocamentos? Leonardo perguntou repentinamente, enquanto revisava o menu. A pergunta pegou Isabela de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer consideração que transcendesse o estritamente profissional. Não consigo comer nada muito apimentado, ela respondeu, fechando temporariamente seu laptop. Mas não é necessário se preocupar com... Não é preocupação, ele a interrompeu, sua voz neutra. É logística. Prefiro estar preparado para evitar contratempos desnecessários. Isabela assentiu, reprimindo um sorriso. Mesmo quando tentava ser atencioso, Leonardo conseguia transformar o gesto em uma questão puramente racional. O hotel em Londres era um estabelecimento elegante em Mayfair, discreto e impecavelmente sofisticado. Enquanto faziam o check-in, Isabela notou Leonardo observando atentamente as instalações, seus olhos detendo-se brevemente nas escadas que levavam ao mezanino. Confirmei que seu quarto tem todas as adaptações necessárias, ele comentou casualmente, enquanto se dirigiam aos elevadores. Se algo não estiver adequado, informe a recepção imediatamente. Obrigada, ela respondeu, genuinamente surpresa com a consideração. Não precisava se preocupar com isso. Eficiência, senhorita Monteiro. Seu tom era profissional, mas havia algo mais em seus olhos quando acrescentou. Além disso, imagino que já enfrente obstáculos suficientes sem que minha negligência adicione mais algum. Foi um comentário simples, quase banal, mas revelador de uma compreensão mais profunda do que Isabela esperava dele. O momento passou rapidamente, com Leonardo retornando imediatamente a discussões sobre a agenda do dia seguinte. Mas algo havia mudado sutilmente. Naquela noite, enquanto organizava documentos em seu quarto, Isabela se pegou pensando no homem enigmático que era seu chefe. Sob a camada de frieza calculada, havia vislumbres ocasionais de algo mais. Uma humanidade cuidadosamente reprimida, mas ainda presente. Como arqueóloga de emoções, ela começava a escavar superfícies até então intocadas, descobrindo fragmentos de uma história não contada. Do outro lado do corredor, Leonardo permanecia acordado, observando as luzes de Londres pela janela de seu quarto.
Seus pensamentos, normalmente disciplinados e focados exclusivamente em estratégias e números, ocasionalmente desviavam para sua nova assistente. Havia algo na forma como ela o enfrentava, sem medo ou adulação, que o intrigava. Em um mundo onde todos pareciam querer algo dele, seu dinheiro, poder ou influência, Isabela era um enigma. Ela o desafiava, questionava suas decisões quando necessário e parecia completamente imune ao seu status. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo Ferraz estava genuinamente curioso sobre outra pessoa. E essa curiosidade, pequena e insignificante como podia parecer, era a primeira rachadura no muro que havia construído meticulosamente ao redor de seu coração ao longo dos anos. A viagem a Londres, inicialmente programada para durar 3 dias, estendeu-se por uma semana inteira. As negociações se complicaram quando novos investidores entraram no processo, exigindo ajustes constantes na estratégia de aquisição. Durante esse período, a dinâmica entre Leonardo e Isabela começou a mudar sutilmente. O momento crucial veio no 4º dia, durante uma reunião particularmente tensa com os britânicos. O CEO da empresa-alvo, um homem com reputação de negociador implacável, havia feito uma série de exigências de última hora que ameaçavam todo o acordo. Receio que, sem essas garantias adicionais, teremos que reconsiderar outras propostas. O britânico afirmou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Um silêncio tenso dominou a sala. Leonardo permaneceu impassível, seus olhos fixos no homem do outro lado da mesa. Foi Isabela quem finalmente falou, surpreendendo a todos. "Se me permite, senhor." "Williams", ela começou, manobrando sua cadeira para ficar mais próxima da mesa central. "Essas garantias adicionais contradizem diretamente os termos que o senhor mesmo propôs durante nossa teleconferência na semana passada." Seus dedos deslizaram rapidamente sobre o tablet, abrindo um documento. "Aqui está a transcrição exata de suas palavras, inclusive com o compromisso de manter a estrutura administrativa pelos próximos 3 anos. Williams pareceu momentaneamente desarmado. Seu olhar desviou brevemente para a cadeira de rodas de Isabela, como se apenas naquele momento notasse sua presença de fato. "Bem, as circunstâncias mudam", ele respondeu, recuperando a compostura. "E negociações são fluidas por natureza, como deve saber." "Certamente", Isabela concordou, seu tom educado, mas firme. "Assim como são fluidas as regulamentações antitruste que o Ministério da Concorrência está atualmente revisando em relação ao setor de vocês." Ela sorriu suavemente. "Tenho entendido que a investigação sobre práticas monopolistas tem avançado significativamente nas últimas semanas." Um murmúrio percorreu a sala. A mensagem subliminar era clara. Se Williams insistisse em mudar arbitrariamente os termos, a Ferraz Investimentos tinha poder suficiente para tornar a vida de sua empresa muito mais complicada. Leonardo observou a cena com expressão neutra, mas internamente estava impressionado. Isabela havia feito o que ele planejava, mas com uma sutileza que ele provavelmente não teria conseguido. A reunião encerrou-se 1 hora depois, com os termos originais mantidos e apenas pequenos ajustes aceitáveis para ambas as partes. Enquanto os advogados finalizavam os detalhes, Leonardo e Isabela foram os primeiros a deixar a sala. "Isso foi..." ele começou enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao elevador. "Impróprio", Isabela completou, um toque de apreensão em sua voz. "Ultrapassei limites?" Para sua surpresa, Leonardo balançou a cabeça. Ia dizer impressionante. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Por um momento, algo quase imperceptível passou entre eles. Um reconhecimento mútuo, uma conexão momentânea que transcendia a relação profissional. "Williams é conhecido por suas táticas de última hora", Leonardo continuou, enquanto aguardavam o elevador. "Você o neutralizou de forma elegante." "Obrigada", ela respondeu, um sorriso discreto nos lábios. "Aprendi com um especialista em neutralizar pessoas." Leonardo arqueou uma sobrancelha. "Devo considerar isso um elogio?" "Um reconhecimento factual", Isabela respondeu com naturalidade. O elevador chegou e ela entrou primeiro. "Você construiu uma reputação baseada em nunca demonstrar fraqueza
ou emoção nas negociações. Apenas observei e adaptei. Quando as portas se fecharam, algo inesperado aconteceu. Leonardo sorriu. Não o meio sorriso contido que ocasionalmente aparecia em seu rosto, mas um gesto genuíno que transformou completamente sua expressão. Acho que subestimei você, senhorita Monteiro. A maioria das pessoas comete esse erro. Ela respondeu simplesmente. É uma vantagem que aprendi a usar. Na noite seguinte, após um dia exaustivo de documentações e reuniões finais, Leonardo fez algo completamente fora de seu padrão habitual. Convidou Isabela para jantar. Considere como uma celebração profissional pelo êxito da aquisição, ele explicou, claramente desconfortável com o convite, e uma forma de agradecer sua contribuição decisiva. O restaurante era um estabelecimento discreto em South Kensington, conhecido tanto por sua excelência culinária quanto pela privacidade que oferecia a seus clientes. Quando chegaram, foram conduzidos a uma mesa em um nicho semi-privado, com vista para um pequeno jardim interno. Você vem frequentemente a Londres? Isabela perguntou depois que fizeram os pedidos, tentando quebrar o silêncio que se instalara. Algumas vezes por ano, Leonardo respondeu, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa, um gesto incomum para alguém normalmente tão controlado. Tenho um apartamento no Tamisa, mas raramente fico tempo suficiente para usá-lo propriamente. É uma cidade fascinante, ela comentou, observando-o com curiosidade. Havia algo diferente nele esta noite. Uma leve hesitação, um desconforto sutil que nunca notara antes. Vim pela primeira vez aos 18 anos, logo após o acidente. Assim que as palavras saíram, Isabela percebeu que havia mencionado algo que normalmente evitava em contextos profissionais. O acidente era um assunto que mantinha restrito a círculos íntimos. Leonardo a observou por um momento, sua expressão indecifrável. Posso perguntar como aconteceu? Sua voz era baixa, quase cuidadosa. Ou é um assunto que prefere não discutir? Isabela hesitou. Em todos os anos desde que sua vida mudara drasticamente, havia aprendido a reconhecer os diferentes tipos de curiosidade que sua condição despertava. Havia a curiosidade mórbida, a piedosa, a clínica. O que via nos olhos de Leonardo era diferente. Era genuíno. Foi durante uma viagem de formatura. Ela começou, seus dedos circulando a borda da taça de vinho. Estávamos voltando de uma festa em uma estrada costeira. O motorista havia bebido, algo que nenhum de nós percebeu até ser tarde demais. Ela fez uma pausa, os olhos momentaneamente distantes. O carro capotou várias vezes. 2 pessoas morreram na hora, incluindo meu namorado da época. Eu tive lesões na medula que resultaram em paraplegia permanente. Leonardo ouvia em silêncio absoluto, seu olhar fixo nela. Não havia pena em seus olhos, apenas atenção completa e respeito. Os médicos disseram que seria um milagre se voltasse a andar. Isabela continuou, um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Passei meses em reabilitação, reaprendendo a viver. A viagem a Londres foi minha primeira saída internacional após o acidente. Uma forma de provar a mim mesma que minha vida não havia acabado, apenas mudado de forma. Deve ter exigido muita coragem. Leonardo comentou após um momento de silêncio. Isabela deu de ombros. Não vejo como coragem. Era a única alternativa aceitável. Desistir nunca foi uma opção que considerei válida. Um silêncio diferente pairou entre eles. Não o silêncio constrangedor do início da noite, mas algo mais profundo, mais significativo. Por um breve momento, as máscaras que ambos usavam diariamente pareceram deslizar. E você? Ela perguntou suavemente. Há algo que o fez construir tantas defesas ao seu redor? A pergunta era ousada, ultrapassando as fronteiras profissionais que haviam mantido até então. Por um instante, Isabela pensou que havia ido longe demais, que Leonardo se fecharia novamente ou simplesmente ignoraria a questão. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela quase se arrependeu da pergunta. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom que ela nunca havia escutado antes, menos controlado, mais humano. Cresci em uma casa onde emoções eram vistas como fraquezas. Ele começou, evitando o olhar dela. Meu pai acreditava que sentimentos eram obstáculos ao sucesso.
Negócios não têm coração, Leonardo, ele costumava dizer. E repetiu isso tantas vezes que eventualmente internalizei como verdade. Ele fez uma pausa quando o garçom trouxe os pratos principais, aproveitando o momento para reorganizar seus pensamentos. Quando voltou a falar, sua voz havia recuperado parte da compostura habitual. Na adolescência, descobri que pessoas se aproximavam de mim pelo nome da minha família, pelo dinheiro, pelo status. Amizades eram transações disfarçadas. Relacionamentos eram investimentos com expectativa de retorno. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Aprendi cedo que confiar era um luxo que não podia me dar. Isabela o observou com uma nova compreensão nascendo em seu olhar. O homem à sua frente não era apenas o bilionário frio e calculista que o mundo conhecia. Havia camadas de dor e decepção cuidadosamente ocultadas sob aquela fachada impecável. E nunca houve ninguém que desafiasse essa visão? Ela perguntou suavemente. Ninguém que provasse o contrário? Leonardo demorou um momento antes de responder, como se considerasse a pergunta com seriedade. Houve tentativas, ele admitiu finalmente. Mas é difícil mudar convicções tão profundamente enraizadas. E mais difícil ainda é arriscar descobrir que estava certo o tempo todo. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera diferente, mais leve e ao mesmo tempo mais significativa. Conversaram sobre livros, música, lugares que haviam visitado. Pela primeira vez, estavam se conhecendo como pessoas, não apenas como profissionais unidos por circunstâncias de trabalho. Quando deixaram o restaurante, uma chuva fina havia começado a cair, pintando as ruas de Londres com reflexos dourados das luzes da cidade. Leonardo instintivamente posicionou-se ao lado da cadeira de Isabela, segurando um guarda-chuva sobre ambos, enquanto aguardavam o carro. Obrigada pela noite, ela disse, erguendo o olhar para encontrar o dele. Gotas de chuva brilhavam em seus cabelos escuros. Foi surpreendente. De fato, ele concordou, sua voz mais suave que o habitual. Por um momento breve, algo indefinível pairou entre eles. Uma possibilidade, um caminho não explorado. O momento foi interrompido pela chegada do motorista. No trajeto de volta ao hotel, conversaram sobre os compromissos do dia seguinte, retornando à segurança do relacionamento profissional. Mas algo havia mudado. Uma semente havia sido plantada em terreno que ambos acreditavam estéril. O retorno a São Paulo trouxe consigo uma nova dinâmica entre Leonardo e Isabela. Nada explícito que outros pudessem notar. Ainda eram extremamente profissionais, ainda mantinham a formalidade necessária. Mas havia pequenas mudanças. Pausas mais longas em conversas aparentemente triviais, olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, uma consciência mútua que não existia antes. Numa tarde particularmente agitada, semanas após a viagem a Londres, Isabela estava organizando uma apresentação crucial para o conselho quando sentiu uma dor aguda e repentina nas costas. Era um tipo de dor que conhecia bem, consequência das longas horas na mesma posição, algo que seu fisioterapeuta sempre alertava para evitar. Ela respirou fundo, tentando controlar a onda de desconforto que se espalhava pela região lombar. Seus dedos apertaram firmemente o braço da cadeira, os nós dos dedos embranquecendo com a força. Está tudo bem? A voz de Leonardo a surpreendeu. Ele havia saído de seu escritório sem que ela percebesse, e agora a observava com uma expressão que parecia quase preocupada. Apenas um espasmo, ela respondeu forçando um sorriso. Nada que alguns minutos de alongamento não resolvam. Ele a estudou por um momento, seus olhos captando detalhes que outros não perceberiam. A leve palidez em seu rosto, a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos ainda agarravam o braço da cadeira. Cancele os compromissos restantes de hoje, ele disse subitamente. Os meus e os seus. Mas a apresentação para o conselho pode esperar até amanhã. Seu tom não permitia discussão. Você precisa descansar. Isabela o encarou, surpresa com a atitude inesperada. Leonardo, não é necessário. Já passei por isso antes, posso continuar. Não é uma sugestão, Isabela. Foi a primeira vez que ele usou seu primeiro nome no ambiente de trabalho. É uma ordem direta do seu chefe.
Havia algo em seus olhos que a impediu de protestar novamente, uma mistura de autoridade e genuína preocupação que ela nunca havia visto antes. Como quiser, ela cedeu finalmente. Mas há alguns documentos que precisam ser revisados até amanhã. Posso fazer isso em casa. Leonardo pegou seu paletó do cabideiro próximo. Vou chamar um motorista para levá-la. Não precisa, eu tenho meu carro adaptado no estacionamento. Ele parou, virando-se para encará-la. Você não está em condições de dirigir. Com todo respeito, ela respondeu, um toque de irritação colorindo sua voz. Eu sou a melhor pessoa para avaliar do que sou ou não capaz. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Então, para surpresa de Isabela, Leonardo assentiu. Tem razão. Peço desculpas. As palavras soaram estranhas vindo dele. Um homem que raramente, se é que alguma vez, admitia estar errado. Nesse caso, permita-me acompanhá-la até o carro. A oferta a pegou desprevenida. Isso não é necessário. Eu insisto. Havia uma determinação em sua voz que ela reconheceu bem. Era o mesmo tom que usava em negociações quando não aceitaria um não como resposta. O trajeto até o estacionamento foi silencioso, com Leonardo caminhando ao lado da cadeira de Isabela, ajustando naturalmente seu ritmo ao dela. Quando chegaram ao veículo, um sedã preto com modificações para controle manual, ele aguardou enquanto ela realizava a transferência da cadeira para o banco do motorista, com a destreza que vinha da prática diária. Antes que fechasse a porta, Leonardo disse algo que a deixou momentaneamente sem palavras. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, ligue para meu número pessoal, não o do escritório. Isabela assentiu, ainda surpresa com o gesto. Obrigada. Ele permaneceu no mesmo lugar enquanto ela partia, uma figura solitária no meio do estacionamento, observando até que o carro desaparecesse de vista. Naquela noite, sozinha em seu apartamento com uma compressa quente nas costas, Isabela refletia sobre a mudança gradual em Leonardo. O homem que inicialmente parecia tão frio e distante estava, pouco a pouco, revelando camadas de humanidade que ela não esperava encontrar. Seu telefone tocou exibindo um número que não reconheceu imediatamente. Alô? É Leonardo. A voz dele soava diferente ao telefone, mais baixa, quase hesitante. Apenas verificando se está melhor. Isabela sentiu um calor inesperado espalhar-se por seu peito. Estou sim, obrigada por perguntar. Ótimo. Houve uma pausa. Há algo que precise? Não, estou bem. Apenas seguindo as ordens do médico. Descanso e compressa quente. Outro silêncio, este mais prolongado. Quando ele voltou a falar, sua voz tinha um tom que ela nunca havia ouvido antes. Isabela, eu gostaria de te agradecer. Me agradecer? Ela franziu o senho confusa. Pelo quê? Por ver além da superfície. As palavras vieram devagar, como se cada uma custasse um esforço considerável. A maioria das pessoas não se dá ao trabalho. Antes que pudesse responder, ele continuou rapidamente. Descanse bem. Nos vemos amanhã no escritório. A ligação encerrou-se, deixando Isabela com o telefone na mão e uma sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era apenas o chefe preocupado com uma funcionária valiosa, era algo mais profundo, mais pessoal. Naquela noite, ela dormiu com um sorriso nos lábios, sem perceber que, a quilômetros de distância, em uma cobertura luxuosa com vista para o Parque Ibirapuera, Leonardo Ferraz enfrentava uma constatação perturbadora. Pela primeira vez em anos, alguém havia conseguido penetrar as defesas que tão cuidadosamente construíra ao redor de seu coração. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável na dinâmica entre Leonardo e Isabela. Pequenos gestos se tornaram significativos. Um café deixado em sua mesa nas manhãs em que chegava mais cedo que ela, documentos importantes colocados em pastas de fácil acesso, reuniões reorganizadas para locais mais acessíveis. Para os outros funcionários da Ferraz Investimentos, as mudanças no comportamento de Leonardo eram quase imperceptíveis. Ele continuava sendo o líder exigente e meticuloso de sempre. Mas Isabela notava as diferenças. O tom ocasionalmente mais suave quando se dirigia a ela. As raras vezes em que um comentário beirava o pessoal.
Os momentos em que seus olhos revelavam algo além do empresário calculista. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto revisavam os últimos detalhes de uma apresentação, Leonardo fez uma pergunta inesperada. Você tem planos para este fim de semana? Isabela ergueu os olhos dos documentos, ligeiramente surpresa com a pergunta casual. Na verdade, sim. Amanhã é o aniversário da minha sobrinha, Emma. Ela faz 6 anos e está tendo uma festa temática de princesas. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao mencionar a menina. Leonardo a observou com curiosidade. Vocês são próximas? Muito. Isabela colocou o tablet sobre a mesa, a expressão suavizando-se. Emma é especial para mim. Quando descobri que não poderia ter filhos biológicos depois do acidente, minha irmã estava grávida dela. De certa forma, Emma se tornou uma parte muito importante da minha vida. Era um detalhe pessoal que nunca havia compartilhado antes. Uma vulnerabilidade exposta sem planejamento. Leonardo manteve o olhar fixo nela, absorvendo a informação com uma expressão indecifrável. Entendo, ele disse simplesmente, mas havia uma profundidade em suas palavras que comunicava muito mais que um mero reconhecimento. Houve um momento de silêncio, carregado de algo não dito. E você? Isabela perguntou, tentando aliviar a súbita tensão. Algum plano especial? Leonardo deu de ombros, um gesto raro de casualidade. O de sempre. Alguns relatórios para revisar, talvez uma ida ao clube para nadar. Parece solitário. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Leonardo a encarou, mas ao invés da irritação que esperava ver, havia apenas uma aceitação resignada em seus olhos. É o que conheço, ele respondeu simplesmente. No sábado, a festa de Emma estava em pleno andamento, quando Isabela recebeu uma notificação de entrega no interfone do apartamento de sua irmã. Deve ser o bolo, comentou Ana, sua irmã, correndo para atender enquanto tentava impedir que uma pequena princesa derrubasse o ponche. Minutos depois, Ana retornou à sala com uma expressão intrigada e uma caixa elegante nas mãos. É para você, ela disse, entregando o pacote a Isabela. E pelo peso, não é papel. Confusa, Isabela abriu a caixa cuidadosamente. Dentro encontrou um livro antigo de contos de fadas belamente ilustrado, uma edição de colecionador com encadernação em couro e detalhes em dourado. Um pequeno cartão acompanhava o presente. Para Emma, porque toda princesa merece histórias que durem para sempre. LF. Isabela ficou momentaneamente sem palavras, olhando para o livro com assombro. Quem é LF? Ana perguntou, curiosa. Leonardo Ferraz. Isabela respondeu baixinho, ainda processando o gesto inesperado. Meu chefe. Ana arregalou os olhos. O iceberg humano que você tanto reclama, enviando presentes para sua sobrinha. Eu mencionei a festa ontem, mas nunca imaginei que ele... Suas palavras foram interrompidas pela chegada de Emma, que correu até ela em seu vestido rosa de princesa, a tiara ligeiramente torta na cabeça. Tia Bela, o que é isso? Isabela sorriu, entregando o livro para a sobrinha. Um presente especial de um amigo meu. São contos de fadas como aqueles que leio para você dormir. Os olhos da menina brilharam enquanto folheava as páginas coloridas. É lindo! Pode ler um para mim e minhas amigas agora? Claro, princesa. Isabela ajustou a posição de sua cadeira. Vamos reunir todas as princesinhas do reino para uma história mágica. Enquanto as crianças se acomodavam ao seu redor, Isabela não conseguia deixar de pensar em Leonardo. O gesto revelava uma sensibilidade que ele trabalhava arduamente para esconder do mundo. Havia muito mais por trás daqueles olhos frios do que ela imaginava. Mais tarde, quando a festa começava a se acalmar, Isabela digitou uma mensagem em seu celular. Emma adorou o livro. Foi um gesto muito gentil. Obrigada. A resposta veio quase imediatamente. Fico feliz. Espero que todas as princesas tenham se divertido. Isabela sorriu para a tela, sentindo algo indefinível aquecer seu peito. Havia uma nova dimensão em seu relacionamento com Leonardo, algo que transcendia a dinâmica profissional e se aproximava perigosamente de uma conexão pessoal genuína. Na segunda-feira seguinte,
Leonardo agiu como se nada tivesse acontecido, mantendo a habitual postura profissional. Isabela seguiu seu exemplo, compreendendo instintivamente que ele não estava pronto para reconhecer abertamente o significado de seu gesto. Foi na quarta-feira daquela semana que tudo mudou. A reunião com investidores havia se estendido muito além do horário previsto. Quando finalmente terminou, já passava das 9 da noite. Apenas Leonardo e Isabela permaneciam no escritório, finalizando os últimos detalhes antes de encerrar o dia. Você deveria ir para casa, ele comentou, notando como ela ocasionalmente ajustava sua posição na cadeira, um sinal de desconforto que havia aprendido a reconhecer. Já é tarde. Estou quase terminando, ela respondeu, sem desviar os olhos da tela. Só preciso organizar estes documentos para amanhã. Leonardo a observou por um momento, então se aproximou e gentilmente fechou o laptop na frente dela. Os documentos podem esperar até amanhã. Isabela ergueu o olhar, surpresa tanto com o gesto quanto com a proximidade dele. Desde quando você adia trabalho para o dia seguinte? Um leve sorriso curvou os lábios de Leonardo. Desde que percebi que algumas coisas são mais importantes que planilhas e relatórios. O significado implícito em suas palavras pairou no ar entre eles. Isabela sentiu seu coração acelerar. Como o quê, por exemplo? Ela perguntou, sua voz mais baixa que o normal. Leonardo hesitou, como se estivesse à beira de um precipício, considerando se deveria ou não dar o salto. Então, em um gesto que surpreendeu a ambos, ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, trazendo seus olhos à mesma altura. Como garantir que você esteja bem? Ele respondeu simplesmente. Que não esteja se esforçando demais por minha causa. A proximidade entre eles era eletrizante. Isabela podia sentir o leve aroma da colônia dele. Podia ver os pequenos detalhes de seus olhos que normalmente não notava. As pequenas variações de tom, o círculo mais escuro ao redor da íris. Não é por sua causa, ela conseguiu dizer, sua voz traindo a emoção que tentava controlar. É por mim. Sempre foi. O que quer dizer? Isabela respirou fundo, decidindo que era momento de honestidade. Toda a minha vida desde o acidente tem sido sobre provar algo, para mim mesma, para o mundo, que sou capaz, que sou completa, que não preciso de concessões. Leonardo a fitou intensamente. Você não tem nada a provar, Isabela. Não para mim, não para ninguém. É difícil acreditar nisso quando passei tanto tempo sendo definida pela minha condição antes de qualquer outra coisa. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles. Então, Leonardo fez algo completamente inesperado. Estendeu a mão e delicadamente tocou o rosto dela, seus dedos traçando um caminho suave pela curva de sua bochecha. Eu vejo você, ele disse, sua voz carregada de uma emoção contida por tanto tempo que quase doía ao ser liberada. Não vejo uma cadeira, não vejo limitações. Vejo a mulher que transformou meu mundo ordenado em algo imprevisível e assustadoramente melhor. O coração de Isabela parecia prestes a sair do peito. Nenhum deles moveu-se por um longo momento, ambos à beira de algo que mudaria tudo. Foi Leonardo quem finalmente diminuiu a distância entre eles, seus lábios encontrando os dela em um beijo delicado, quase hesitante, como se estivesse desaprendendo anos de distanciamento emocional naquele único gesto. Quando se separaram, havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que Isabela nunca havia visto antes. O muro cuidadosamente construído finalmente começava a desmoronar. Eu não planejei isso, ele disse baixinho, sua testa ainda tocando a dela. Acho que é por isso que é tão assustador, ela respondeu com um pequeno sorriso. Não estava nos seus gráficos e planilhas. Leonardo riu, um som genuíno que ela raramente ouvia. Definitivamente não estava nos meus planos me apaixonar pela minha secretária. As palavras pairaram entre eles. A primeira vez que ele admitia em voz alta o que ambos já sabiam. Isabela sentiu uma onda de calor espalhar-se por seu corpo. Definitivamente não estava nos meus planos me apaixonar pelo meu chefe ranzinza e controlador, ela respondeu, um brilho de diversão em seus olhos. Ranzinza e controlador, ela acrescentou sorrindo, mas também extraordinariamente gentil, quando permite que alguém veja além da fachada. Leonardo sorriu,
uma expressão que transformava completamente seu rosto, tornando-o mais jovem, mais acessível. Apenas com você, ele admitiu. Sempre foi apenas com você. Aquela noite marcou o início de algo que nenhum dos dois havia planejado ou previsto. Um relacionamento construído não apesar de suas diferenças e feridas passadas, mas sobre a compreensão mútua que surgia justamente delas. A consciência de que ambos conheciam a dor do isolamento, embora por razões diferentes, criava uma ponte entre seus mundos aparentemente distintos. Ao deixarem o escritório juntos, a cidade de São Paulo brilhava sob o céu noturno, um mar de luzes refletindo as possibilidades que se abriam à frente. Para Isabela, era um novo capítulo em uma vida que já havia passado por transformações profundas. Para Leonardo, era um território completamente desconhecido, onde as emoções que havia suprimido por tanto tempo finalmente encontravam espaço para existir. O que nenhum dos dois podia prever era que o destino ainda guardava uma reviravolta que testaria a profundidade desse amor recém-descoberto de formas que jamais imaginariam. Os 3 meses que se seguiram foram para Leonardo e Isabela um período de descobertas mútuas. O relacionamento, mantido discreto no ambiente profissional, floresceu em momentos compartilhados longe dos olhares corporativos. Jantares em restaurantes isolados, finais de semana no apartamento dela, viagens curtas a lugares onde podiam simplesmente ser um casal como qualquer outro. Para quem conhecia Leonardo Ferraz, a transformação era sutil, mas inegável. Os funcionários notavam pequenas mudanças, um ocasional sorriso quando chegava ao escritório, uma paciência ligeiramente maior em reuniões difíceis, um tom mais humano em suas interações. Apenas Maurício, seu assistente de longa data, ousou mencionar a mudança. "Se me permite a observação, senhor", ele comentou numa tarde, enquanto organizava a agenda da semana, "parece mais feliz ultimamente." Leonardo ergueu os olhos dos documentos que analisava, sua expressão momentaneamente surpresa, antes de voltar à habitual neutralidade. "Talvez", respondeu simplesmente. "A empresa está indo bem." Maurício apenas sorriu discretamente. "Certamente, senhor, certamente." Na privacidade de seus momentos juntos, Leonardo e Isabela descobriam camadas um do outro que o mundo exterior nunca via. Ela aprendeu que por trás da fachada de homem de negócios implacável, havia alguém que gostava de xadrez, música clássica e, surpreendentemente, tinha uma coleção de carros antigos que raramente dirigia. Ele descobriu que, sob o humor ácido e a determinação férrea de Isabela, existia uma mulher que pintava aquarelas nas manhãs de domingo, adorava filmes de terror antigos e mantinha um diário desde a adolescência. Numa noite de sábado, enquanto jantavam no apartamento dela, Leonardo finalmente fez a pergunta que vinha considerando há semanas. "Já pensou em morar comigo?" Isabela quase engasgou com o vinho. Isso foi uma proposta ou uma consulta de mercado? Leonardo sorriu, já acostumado ao seu humor. "Uma pergunta sincera. Meu apartamento é completamente adaptável às suas necessidades. Poderíamos fazer quaisquer modificações adicionais que você considerar necessárias." Ela o observou por cima da taça, seus olhos refletindo a luz suave das velas. Leonardo Ferraz, o homem que valoriza sua privacidade acima de tudo, quer dividir seu espaço? "Quero dividir minha vida", ele respondeu com uma simplicidade que tirou o fôlego dela. "O espaço é apenas um detalhe." Isabela pousou a taça, sua expressão suavizando-se. "Preciso de um tempo para pensar. Não é uma decisão simples." "Naturalmente." Ele assentiu sem demonstrar desapontamento. "Quando estiver pronta." Mais tarde naquela noite, enquanto observavam a cidade pela janela da sala, Isabela sentiu uma pontada aguda e repentina nas pernas, uma dor diferente dos espasmos musculares ocasionais aos quais estava acostumada. Ela franziu o senho, ajustando sua posição na cadeira. "Tudo bem?" Leonardo perguntou imediatamente, notando sua expressão. "Sim, apenas uma dor estranha." Ela sorriu, tentando disfarçar o desconforto. "Acontece às vezes." Mas não era bem assim. Nas semanas seguintes, as dores se tornaram mais frequentes e intensas. Inicialmente, Isabela tentou ignorá-las,
atribuindo-as ao excesso de trabalho ou à mudança de clima. Quando finalmente mencionou o problema para Teresa durante uma sessão de fisioterapia, a amiga insistiu para que consultasse seu neurologista. Pode não ser nada sério, Teresa comentou enquanto ajudava Isabela com os exercícios, mas mudanças em padrões de dor nunca devem ser ignoradas, especialmente no seu caso. Relutante, Isabela marcou uma consulta sem mencionar nada a Leonardo. Não queria preocupá-lo sem necessidade, e parte dela ainda temia que qualquer sinal de fragilidade pudesse mudar a forma como ele a via. O Dr. Campos, que a acompanhava desde o acidente, ouviu atentamente seus relatos sobre as novas sensações e dores. Seu rosto experiente mantinha a neutralidade profissional, mas Isabela o conhecia bem o suficiente para perceber que algo o intrigava. Vou solicitar alguns exames, ele explicou após o exame físico. Ressonância magnética, testes neurológicos completos, quero uma avaliação detalhada. É algo para me preocupar? Ela perguntou diretamente. O médico hesitou brevemente. É cedo para dizer. Mas essas sensações que você está descrevendo, especialmente a sensibilidade térmica em áreas anteriormente sem sensação, são incomuns para seu quadro estável de tantos anos. Nos dias que se seguiram, Isabela enfrentou uma bateria de exames enquanto tentava manter a rotina normal no trabalho e com Leonardo. Mais difícil que os próprios procedimentos médicos era esconder sua preocupação crescente do homem que havia se tornado tão atento aos seus sentimentos. Numa quinta-feira, quase 2 semanas após a consulta inicial, Isabela recebeu uma ligação do Dr. Campos enquanto estava no escritório. Preciso que venha ao consultório hoje, ele disse, seu tom profissional, mas com uma urgência subjacente que a alarmou. Tenho os resultados dos seus exames e gostaria de discuti-los pessoalmente. É grave? Ela perguntou, baixando a voz para que ninguém na sala pudesse ouvir. É significativo. Prefiro explicar pessoalmente. Pode vir às 17 horas? Com o coração acelerado, Isabela concordou. Após desligar, ficou olhando para o telefone por vários segundos, tentando processar o turbilhão de emoções e possibilidades que passavam por sua mente. Más notícias? A voz de Leonardo a sobressaltou. Ele havia saído de seu escritório e agora estava parado a poucos passos, observando-a com uma expressão de preocupação. Não, ela respondeu automaticamente, forçando um sorriso. Apenas um compromisso inesperado mais tarde. Terei que sair um pouco mais cedo hoje. Leonardo a estudou por um momento, seus olhos buscando nos dela a verdade que sua voz tentava esconder. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? O momento para a honestidade havia chegado, e Isabela sentiu o peso da verdade que vinha evitando compartilhar. Tenho uma consulta médica, ela admitiu finalmente. Resultados de alguns exames. A preocupação tomou conta do rosto dele imediatamente. Que exames? Está tudo bem? Não sei ainda, ela respondeu com sinceridade. Tenho sentido algumas dores diferentes ultimamente, e meu médico quis investigar. Leonardo ajoelhou-se ao lado dela, tomando suas mãos nas dele, um gesto que jamais teria feito no escritório antes. Naquele momento, o empresário calculista havia desaparecido completamente, substituído pelo homem que tinha medo de perder alguém que amava. Por que não me contou? Não queria te preocupar sem necessidade, ela explicou suavemente. E talvez eu também estivesse com medo. Vou com você, ele decidiu sem hesitação. Leonardo não precisa... Não é uma negociação, Isabela. Seu tom era firme, mas seus olhos estavam suaves. Estamos juntos nisso agora, seja o que for. O consultório do Dr. Campos tinha aquela típica atmosfera asséptica e formal dos ambientes médicos, mas com pequenos toques pessoais que o tornavam menos intimidador, fotos de família na mesa, uma pequena coleção de esculturas de madeira, plantas bem cuidadas espalhadas pelo espaço. O neurologista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina, observou com interesse quando Leonardo entrou na sala ao lado de Isabela. Dr. Campos, este é Leonardo Ferraz. Isabela fez as apresentações após os cumprimentos iniciais. Meu companheiro,
Leonardo completou com naturalidade, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, o médico respondeu, indicando as cadeiras à frente de sua mesa. A Isabela é uma paciente muito especial para mim. Acompanho seu caso desde o início. Uma vez acomodados, o Dr. Campos abriu uma pasta com os exames e respirou fundo antes de começar. Isabela, os resultados dos seus exames revelaram algo que, honestamente, me surpreendeu. Ele girou o monitor do computador para que pudessem ver as imagens da ressonância. Aqui, veja essa área da medula espinhal, no nível da lesão original. Ele apontou para uma região específica na imagem. Quando comparamos com suas ressonâncias anteriores, notamos uma mudança sutil, mas significativa na estrutura do tecido neural. O que isso significa exatamente? Leonardo perguntou, sua voz traindo a tensão que tentava controlar. O médico olhou diretamente para Isabela. Significa que está ocorrendo uma regeneração parcial em algumas áreas da sua medula que considerávamos permanentemente danificadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela sentiu como se o tempo tivesse parado, as palavras ecoando em sua mente sem que conseguisse processá-las completamente. Regeneração? Ela finalmente conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Isso quer dizer que eu... É cedo para fazer previsões definitivas, o médico alertou, seu tom cautelosamente otimista. Mas as dores e sensações que você tem experimentado são consistentes com a recuperação de algumas funções neurológicas. Em termos leigos, seu cérebro está começando a conversar novamente com partes do seu corpo que estavam desconectadas. Leonardo apertou a mão de Isabela, que percebeu tarde demais que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Isso é possível? Ela perguntou. Depois de tanto tempo? Incomum, mas não sem precedentes, o Dr. Campos respondeu. O corpo humano continua surpreendendo a medicina. E há uma razão adicional para nosso otimismo. Ele fez uma pausa, reorganizando alguns papéis. Recentemente, tomei conhecimento de um programa de pesquisa na Suíça que tem obtido resultados promissores com casos semelhantes ao seu. Lesões antigas da medula, onde há sinais de regeneração espontânea. O médico deslizou um folheto pela mesa. Este programa combina terapias avançadas de neuroestimulação com um protocolo intensivo de reabilitação. Os resultados preliminares são notáveis. Pacientes que estavam em cadeiras de rodas há anos conseguiram recuperar movimentos parciais, alguns até mesmo dando passos com apoio mínimo. Isabela olhou para o folheto, sua mente um turbilhão de emoções. Após 10 anos aceitando sua condição como permanente, a possibilidade de qualquer mudança era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Qual é a chance real de sucesso? Leonardo perguntou, sua mente analítica buscando dados concretos em meio à emoção do momento. Honestamente, impossível prever com certeza, o médico respondeu. Os casos variam enormemente. No entanto, considerando os sinais de regeneração espontânea que Isabela já apresenta, eu diria que ela seria uma candidata excepcionalmente promissora. Isabela finalmente encontrou sua voz, embora trêmula. Quanto tempo duraria este tratamento? O programa inicial é de 6 meses, com possível extensão dependendo da resposta. Exigiria que você se mudasse temporariamente para Zurique. 6 meses. Em outro continente, longe de sua vida cuidadosamente construída, longe de Leonardo, justamente quando haviam encontrado um ao outro. Preciso pensar sobre isso, ela disse, tentando controlar o tremor em sua voz. Naturalmente, o médico concordou. É uma decisão significativa, mas gostaria de enfatizar que esta é uma oportunidade rara. O programa aceita poucos participantes internacionais, e para casos como o seu, onde já existe regeneração espontânea, a janela de oportunidade para intervenções é particularmente valiosa. Ao saírem do consultório, Leonardo e Isabela permaneceram em silêncio por longos minutos. No carro, ele dirigia com os olhos fixos na estrada, enquanto ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. A notícia, que deveria ser puramente alegre, vinha acompanhada de um dilema que nenhum dos dois esperava enfrentar. O que você está pensando?
Ele finalmente perguntou, sua voz mais suave que o normal. Isabela respirou fundo, tentando organizar o turbilhão em sua mente. Honestamente, não sei. Por 10 anos adaptei-me a uma realidade que considerava imutável. Construí minha identidade, minha carreira, minha vida inteira ao redor dela. Ela fez uma pausa, virando-se para encará-lo. E agora, esta possibilidade. É como se o chão estivesse desaparecendo sob minhas rodas. Você não quer tentar? A pergunta dele era genuína, sem julgamento. Não é tão simples, ela respondeu. Claro que uma parte de mim quer essa chance. Quem não quereria? Mas... Sua voz falhou. Mas isso significaria deixar tudo para trás por 6 meses, sem garantias. Leonardo completou por ela, compreendendo perfeitamente o dilema. Incluindo você, Isabela acrescentou em voz baixa. Acabamos de nos encontrar, Leonardo. E agora eu deveria partir para outro continente? Ele permaneceu em silêncio por um momento, processando as implicações. Então, para surpresa de Isabela, estacionou o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Desligando o motor, virou-se para encará-la. Escute, ele começou, sua voz firme, mas gentil. Vou dizer algo com total honestidade, e preciso que você acredite em cada palavra. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Eu te amo exatamente como você é agora. Sem condições, sem ressalvas. Se você decidir não fazer este tratamento, nada muda entre nós. Isabela sentiu lágrimas formando-se novamente. E se eu decidir ir? Então estarei lá para te apoiar em cada passo do caminho. Ele segurou suas mãos. 6 meses não é nada comparado a uma vida inteira juntos, Isabela. Podemos fazer funcionar. Visitas, videochamadas, o que for necessário. Não seria justo com você, ela protestou, ficar preso a uma relação à distância, com alguém em outro continente. Justo? Leonardo quase riu. Nada do que aconteceu em nossas vidas até agora foi particularmente justo, Isabela. E ainda assim, de alguma forma nos encontramos um ao outro. Ele acariciou seu rosto gentilmente. Não estou disposto a abrir mão disso por uma separação temporária. Ela o fitou, buscando qualquer sinal de dúvida ou hesitação em seus olhos, mas encontrou apenas determinação e amor. Isso é realmente o que você quer? Perguntou baixinho. O que eu quero é que você tenha a chance de explorar todas as possibilidades que a vida tem a oferecer. Sua voz estava carregada de emoção contida. Se isso significa vê-la andar novamente, maravilhoso. Se não, continuaremos exatamente como estamos, e ainda assim serei o homem mais sortudo do mundo. Naquela noite, abraçados na cama de Isabela, eles conversaram até o amanhecer sobre medos, esperanças e possibilidades. O futuro, que até então parecia tão claramente delineado, agora estava envolto em incertezas. Mas, em meio a todas as dúvidas, uma coisa permanecia constante: o amor que haviam encontrado um no outro, contra todas as probabilidades. Enquanto o sol nascente começava a iluminar o quarto, Isabela finalmente compartilhou sua decisão. Vou para a Suíça. Leonardo a abraçou mais forte, seu corpo comunicando o que as palavras não podiam. O misto de alegria por sua coragem e o temor da separação iminente. Mas tenho uma condição, ela continuou, seus olhos encontrando os dele na suave luz da manhã. Não quero que me espere. Ele franziu o senho confuso. O que quer dizer? Se vou fazer isso, preciso fazê-lo completamente focada, sem preocupações sobre o que deixei para trás, ela explicou. E você? Você merece viver sua vida normalmente, não preso a uma promessa de futuro incerto. Isabela, isso é absurdo. Não é assim que funciona. Por favor, ela insistiu, tocando seu rosto com ternura. Não estou terminando conosco. Estou pedindo um intervalo. 6 meses. Sem compromissos, sem expectativas, sem pressão. No final, se ainda sentirmos o mesmo... Ele a interrompeu com um beijo, longo e profundo, como se tentasse comunicar toda a intensidade do que sentia. 6 meses. Ele concordou finalmente, sua testa encostada na dela. Mas quando voltar, não importa o resultado do tratamento. Quero que considere minha proposta novamente. Que proposta? De vivermos juntos, ele respondeu com um sorriso suave. De construirmos uma vida juntos,
independentemente do que o futuro reserva. Enquanto o novo dia nascia sobre São Paulo, Isabela e Leonardo finalmente adormeceram nos braços um do outro, exaustos emocionalmente, mas com uma nova compreensão do que realmente importava. As próximas semanas seriam um turbilhão de preparações, despedidas e ajustes, mas naquele momento existia apenas o presente. Dois corações que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades, enfrentando juntos o que quer que o destino lhes reservasse.